quando o Comando Vermelho faz isso e expande para um território, tem uma questão que é um ponto-chave, inclusive eu fiz esse questionamento para o doutor Lincoln Garcia, por que o Comando Vermelho ele ele não é tão forte quanto o PCC, né. E aí, eh, ele me deu uma resposta, e eu quero dividir isso contigo, Tá. que é o fato do a liderança do Comando Vermelho da Bahia não tá sob o mesmo comando do cara do Rio de Janeiro, então é descentralizado. É o selo. Lá é Comando Vermelho, é uma franquia, uma espécie de É, franquia, é, né. é. Enquanto o PCC não, o PCC todo mundo é PCC, irmão, então as ideias lá no norte é PCC. O cara de São Paulo vai passar o rádio aqui, vai passar o telefone e o cara vai cumprir. O estatuto é um só, o Comando Vermelho não. Inclusive ele citou a situação de matança entre faccionados PCC e Comando Vermelho em presídio, Pedrinhas, Alcaçuz e Uhum. etc, que rolou umas ideias entre Marcinho VP e Marcola, né, através de advogado, intermediário, e o resumo disso aí foi o seguinte: o Marcinho VP falou: "Ó, no Rio, ninguém vai mexer com o PCC, porque lá quem manda sou eu. Agora, no Mato Grosso, em outro estado, eu não tenho gerência sobre os caras de lá, as ideias lá são outra". E o Marcola falou: "Então fechou. Em São Paulo ninguém vai matar Comando Vermelho também". Então, doido isso que, né, cara, a forma como o PCC tá postada e o Comando Vermelho e como esses caras conversam e chegam num acordo, e isso influenciou em queda de homicídio, influenciou na paz nos presídios. Fala sobre isso, irmão. É, cara, eles desarrumaram porque aconteceu uma treta lá no Mato Grosso do... Não, em Rondônia. Aconteceu uma treta e parece que o comando do comando pediu pro CV tomar providências. O CV acabou não tomando exatamente porque é muito descentralizado. Então não é só você mandar no cara, você tem que negociar. Quando você tá preso é muito mais difícil de fazer isso. Tem que oferecer coisas pro cara e tudo. Provar pra ele que você vai ter um problema se você não negociar. E é aquilo, cara. O PCC, ele expande suas filiais a partir de um rígido processo de expandir essas filiais. O cara é batizado no PCC. Ele não usa marca, entende? O Comando Vermelho já, o cara, ele adota a marca e fala assim, não, aqui nós é Comando Vermelho, exatamente para criar um selo ou para criar uma identificação de grupo. Pô, o seu grupo, então você pega assim, ó. Ah, antigamente o meu grupo era o Kit 10. Era uma gangue aqui em Manaus e tal. Não, hoje a gente é filiado ao Comando Vermelho. O nome, ele cria uma dimensão totalmente diferente, simbólica também. E assim, é exatamente isso que vocês estão falando. São lideranças regionais que aderem ao Comando Vermelho contra lideranças que vêm daqui de São Paulo, por exemplo, e implanta lá. E aí o cara, ele é inserido dentro da empresa. Entende? Então é como se o Comando Vermelho, os caras fossem profissionais liberais e o PCC ele tivesse um Isso. vínculo de CLT, sacou? É. Ah, você tem que ser colaborador e já era. Vai trocar de camisa, que não é para quem paga mais, quem paga menos. Você vai batizar, você vai seguir essas regras e é isso que você vai fazer. E é por isso que onde o comando chega, ele dá muito trabalho. Foi o que ele fez lá na fronteira, com o Jorge Rafatomani. O PCC chegou lá e pro Jorge Rafatomani, ele vendia para todo mundo. Mas o PCC começou a fazer o que? Não, só vai vender pra gente. Porque é só a gente que vai traficar aqui, só a gente que vai fazer isso. E como eles têm uma visão mais coesa da questão, eles conseguem que o salve saia daqui de São Paulo, lá no Paraguai, os caras compram o Jorge Rafatomani começou a tirar a vida desses caras, e o PCC foi lá se organizou pra tirar a vida do cara, entendeu? É bem mais rígido. E de uma forma, assim, em posição de poder total, né, cara. O principal executor ali foi o Quintiliano, Não, do Rafat? Quem o foi? alemão. O alemão? É, que era o Mas o Comando Quintiliano Vermelho. estava nessa, não Tava estava? também. Tava também. Fala um pouco, já que tu citou o Rafat aí, fala, Eles resume. gastaram acho que 10 milhões pra fazer essa cena. Cara, o Jorge Rafatomano era o seguinte: lá na região da. O, o Paraguai tem duas fronteiras que tem bastante circulação de comércio ilegal de entorpecentes. Que fica lá em Capitambado e Coronel Sapucaia, que é uma delas, e Ponta Porã e Pedro Ron Cabaleiro, que é outra, né?
E na Sapucaia, Capitambado, quem mandava lá era o João Morel, que foi um cara que o Fernandinho Beiramar que arrancou do trono, fez um arregaço lá e ele começou a controlar essa região. E mais para baixo tinha o Fadi Jamil, que era um cara muito pesado também e tal. E depois o Jorge Rafatomani acabou tomando a monopolização daquele local. Que é tipo o chefão dali, que ele vê para quem vai vender, quem vai comprar, quem vai exportar, quem vai importar, que é o cara da articulação. E o PCC chega lá em Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, e os caras começam a entrar ali e pegar droga. Só que eles começam a entrar ali e eles começam a tirar a vida e tirar negócio de cara que exportava autonomamente, né? Que comprava do próprio Jorge Rafatomani. E os caras começaram a pegar pó e substâncias sem passar pelo Jorge Rafatomani. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a tirar a vida dos caras. E aí os caras avisaram, os caras aqui na cadeia de São Paulo, que o Jorge Rafatomani, que eles chamavam de Saddam, olha só, você tem ideia do poder que o cara tinha, ele chamava de Saddam. Se você colocar uma foto dele, é um cabeçudão, assim, parece um vilão de filme mesmo, cara. Cara grandão e tal. Andava com uma Hammer, última blindagem, 30 seguranças da Polícia Nacional, que trabalharam para a Polícia Nacional Paraguaia. E aí tem as fitas. E aí os caras mandaram um salve. E aí os caras, quanto precisa para tirar a vida dos caras? O PCC entrou com uma grana, o Comando Vermelho entrou com outra. Os caras foram lá, fizeram um planejamento, pegaram um furgão, instalaram uma .50 no furgão, chumbada. E aí o Jorge Rafatomani passa pelo semáforo, os caras abrem e os caras fuzilam ele. E dentro da Hammer, última blindagem, o cara é executado. A partir desse momento que ele é executado, há uma mudança de configuração na importação e exportação ali, né? O CV e o PCC, eles vendem as coisas dele, o CV mais pro Mato Grosso do Sul, pro Mato Grosso e o PCC mais pro Mato Grosso do Sul, que é a fronteira ali de Coronel Sapucaia e Capitambado, ficava com o Comando Vermelho prioritariamente, e para baixo, no Pedro Cabaleiro e Ponta Porã, ficava com o PCC. E até aí, os caras vendem, compram, vendem, porque é a organização criminosa que consegue trazer as coisas. Já tem o esquema, já tem toda a circulação. Tem como vender isso no varejo, já tem para quem entregar. É muito mais confiável entre os membros ali negociar entre eles. E aí, quando eles fazem isso, eles dominam ali todas as outras gangues ou organizações de vários outros estados que pegavam de atravessadores e matutos a cipó, começam ou ter que pegar do CV ou ter que pegar do PCC. Quem tenta fazer esse corte foi a família do Norte com Zé Barbosa. Que eles fazem? O Zé da Compensa. Zé Roberto da Compensa. Não. Isso. Norte, FDN. Barbosa, não? Isso. O nome dele é José Barbosa e tal, mas ele era conhecido como Zé Roberto da Compensa por causa do bairro Compensa lá. Ele dominava a Rota Solimões ali, Rio Negro. E o chão do Pará que deixava o pó. E aí o que acontece? O CV e o PCC oferecem para os caras lá, de outras gangues, e falam assim, ó, quer vender aqui? Demorou. Só que acontece uma treta em Rondônia. Na prisão de Rondônia, o PCC... Alguns caras do PCC são mortos por caras do Comando Vermelho, dentro da cadeia. E os caras do PCC falam assim, pros caras do Comando Vermelho, ó, vocês têm que dar um jeito naqueles caras lá. E os Comando Vermelho não dão conta de cobrar, por conta dessa descentralização. E aí os caras começam a brigar em vários outros locais, tá ligado? E onde o CV e o PCC vão chegando, mais o PCC, eles vão tomando tudo. E essas pequenas gangues e grupos que dominavam o tráfico em outras regiões, eles vão se juntando e eles vão aderindo a uma das marcas ou uma das facções. Aí você tem moleque novo que tá lá com todo o gás dentro da cadeia, chega o cara do PCC, batiza ele, fala, agora você é PCC, tem que levar o nosso nome. O moleque vai lá e tenta derrubar os grandão, entendeu? Então ficou... E agora tá acontecendo um outro fenômeno. Tá acontecendo um fenômeno de montarem várias facções criminosas que ou pegam do CV ou pegam do PCC o negócio, entendeu? E aí essas duas vão ficando cada vez mais fortes. Porque elas vão virando fornecedores. Porque elas cortam os atravessadores, o PCC vai ter o varejo aqui, o Comando Vermelho vai ter um varejo eles dividem as rotas
no acordo deles ali. Você entendeu? Então, tipo assim, conforme os caras vão crescendo cada vez mais, eles vão ganhando dinheiro com uma série de outras coisas. Então eles viram essas organizações muito fortes nessa atividade, e eles começam, dentro desses estados, essas unidades federativas, a fazer esse tráfico aí, enfim. Virou. Eu não posso chamar de cartel ainda, mas eles viraram mais ou menos o que os cartéis fazem no México. Ó, você vai vender droga de Sinaloa. Aqui a gente tem o nosso rótulo, o jeito que a gente funciona, o jeito que a gente faz. Você vai vender para Jalisco Nova Geração. Esse é o jeito que a gente faz, que é o jeito que a gente transporta, que é o jeito que a gente organiza. Só mudar o nome para PCC e Comando Vermelho é a ideia mesmo. Isso, mas em contrapartida, se você precisar de uma força armada, de homens armados, ninguém vai tomar o seu lugar, nenhum cara do CVV aqui vai tomar o seu espaço. Então você pode fazer porque a gente te alimenta com arma, com... Lá no México, né? No Brasil tá começando isso, parece que na Bahia, sabe, cara? Então, essa expansão do Comando Vermelho na Bahia, né? E talvez o Comando Vermelho ele tá se expandindo até dentro do próprio Rio de Janeiro, né? Em área de milícia, essas coisas. Tu vê aí um caminho pro Comando Vermelho ter tanta força quanto o PCC? Então, cara, o CV, ele tá crescendo lá no Rio de Janeiro exatamente porque após a morte do Eco, essa quantidade de milícias que tinham sob a aba embaixo da aba do Eco, que tinha um monte de acordo, se reforçava entre si, então se uma milícia, ela tinha um problema, a outra milícia ia lá, acudia, ajudava e tal, os caras tinham vários acordos desse tipo. A hora que ele morreu, esses acordos foram quebrados e cada um que luta pelo seu território. E tinham milícias ali que eram pequenas, bem menores do que o CV, por exemplo. Né? E aí o CV começa a ganhar um pouco mais de espaço nesse sentido. Em contrapartida ao projeto do TCP, que é esse projeto de anexação. E ali, eu até falei pro Mano Walter, imagina pra polícia do Rio de Janeiro, ela sabe que se ela invadir um local e tirar os caras, no outro dia... Chega outro, vácuo de poder, os caras estão prontos. E por vezes, a polícia, eles ficam até esperando a polícia atuar para que no dia seguinte a polícia vai embora e eles entram. Quando teve a morte lá do sobrinho do Zinho, né, os caras tacaram fogo em ônibus. Né, e aí, no primeiro momento, todo mundo do jornal, fazendo a leitura que os caras estavam afrontando o Estado. Aí veio um polícia cascudo aqui no dia seguinte e falou, isso não é afrontando o Estado, isso é medo. Isso é medo. Eles estão com medo. Eles estão tacando fogo em tudo, chamando a polícia pra lá. Isso é uma forma de fazer com que a polícia proteja para que o Comando Vermelho não tome a área. É foda, mano. Então, quem conhece, de fato, e a gente vai conversando com os policiais experientes, a gente vai pegando a forma de pensar, né? Entendendo mais como funciona. Então, assim, esse enfraquecimento da milícia deveria ter uma atuação forte do Estado em todos os sentidos para que, limpasse aquela área e aquela população ficasse livre disso. Mas na prática, o que acontece enfraquece a polícia, o Comando Vermelho vai lá e toma e fica mais forte. Não, e agora é muito louco, porque os caras tá no negócio de saltar o muro, né? Pular o muro e tal. Tipo. Mudar de facção. Tipo, às vezes você nem sabe que facção que o cara tá, mano. Igual o dia que aqueles médicos foram executados lá no Rio de Janeiro, né? O cara que executou ele, o Lesk, ele já tinha sido do Comando Vermelho, ele tinha passado por uma milícia, depois foi pra outra milícia, depois foi pro Comando Vermelho de novo. Pois é. Assim, o cara ia... E a polícia, durante alguns anos, fez Os caras fizeram um investimento ali contra as milícias, viu, mano? Os caras enfraqueceram bastante, principalmente quando entrou esse lance da narcomilícia. Então eles fizeram um investimento grande aí e tal. Mas eu não sei, cara, os chefões do CV, igual você falou, são muito Rio de Janeiro mesmo. Se eles concentram esse poder, igual numa estrutura parecida com o que o PCC mais faz... Mais rígida, né? Aí, meu irmão... Porque os caras têm uma estrutura muito grande, né? Essa pulverização talvez seja positiva, né? Fora falar isso se tratando de crime, né? Mas assim... não sei, mano, é difícil.